Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 29 de maio, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Úrsula Ledóchowska. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos São Paulo VI, Papa, que neste dia foi ordenado presbítero, depois foi nomeado arcebispo de Milão e finalmente eleito para a Sé Romana. Completou feliz e diligentemente o Concílio Vaticano II, promoveu a renovação da vida eclesial, sobretudo a Sagrada Liturgia, e empenhou-se no diálogo ecumênico e na mensagem do Evangelho pelo mundo contemporâneo. No dia 6 de agosto adormeceu na paz do Senhor. Morte no ano 1978. Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, Santo Exíquio, guarda palaciano, mártir, que, durante a perseguição de Diocleciano, ouvindo um pregão pelo qual se ordenava que deixasse o uniforme militar quem não oferecesse incenso aos ídolos, imediatamente depôs o uniforme, e por isso foi precipitado no rio Orontes, com o braço direito ligado a uma enorme pedra. Morte no ano 303. Em Tréveres, na Gália Bélgica, atualmente na Alemanha, São Maximino, bispo, que foi intrépido defensor da integridade da fé contra os arianos, acolheu fraternalmente Santo Atanásio de Alexandria e outros bispos exilados, e expulso da sua sede episcopal pelos inimigos, morreu em Poitiers, sua terra natal. Morte no ano 346. Em Val di Non, atualmente no Trentino Alto Adige, região da Itália, os santos mártires Cisínio, Diácono, Martírio, Leitor, e Alexandre, Hostiário, naturais da Capadócia, que nesta região edificaram uma igreja e introduziram os cânticos do louvor divino, mas foram mortos pelos pagãos num dia em que estes ofereciam os seus sacrifícios lustrais. Morte no ano 397. Em Ravenna, na Flamínia, hoje na Emília-Romanha, também região da Itália, Santo Exuperâncio, bispo, que presidiu com sábia prudência esta igreja, no tempo em que o rei Odoacro se apoderou da Itália e desta cidade. Morte entre os anos 476 e 477. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, também região da Itália, São Senador, bispo,
que o Papa São Leão Magno tinha enviado como legado a Constantinopla quando ainda era presbítero. Morte no ano 480. Em Mâcon, na Borgonha, na atual França, São Gerardo, que foi monge, depois eleito bispo e finalmente levou vida eremítica na floresta. Morte no ano 940. Em Pisa, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, Santa Bona, virgem, que fez com devoção frequentes peregrinações à Terra Santa, a Roma e a Compostela. Morte no ano 1207. Em Avignon, perto de Toulouse, na França, os beatos Guilherme Arnaud e 10 companheiros, que, unidos na missão de impedir a heresia dos cátaros, foram ardilosamente presos por causa da fé de Cristo e da obediência à Igreja Romana e morreram ao fio da espada no dia da Ascensão do Senhor, cantando unanimemente o Te Deum. São estes os seus nomes: Bernardo de Roquefort, Garcia de Aure, Estevão de Saint-Thierry, Raimundo Carbonnier, Raimundo de Cortiza, chamado Escrivão, Cônego, Bernardo, Pedro de Arnaud, Fortanier e Ademaro, clérigos, prior de Avignon, cujo nome não é conhecido. Morte no ano 1242. Em Pisa, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, a beata Geraldina, viúva, que passou a vida numa cela junto do mosteiro camaldulense de São Sabino, consagrando-se ao louvor de Deus e à intimidade com o Senhor. Morte no ano 1269. Em York, na Inglaterra, o beato Ricardo Tirkeld, presbítero e mártir, que, no reinado de Isabel I, condenado à morte por ser sacerdote e reconciliar muitas pessoas com a Igreja Católica, foi levado ao suplício do patíbulo. Morte no ano 1583. Em Roma, localidade do Lesoto, na África Austral, o beato José Gerard, presbítero dos Oblatos de Maria Imaculada, que anunciou incansavelmente a Cristo na província do Natal e depois, principalmente, ao povo dos Basotos. Morte no ano 1914. Vida de Santa Úrsula Ledochowska. Fundadora da Congregação das Irmãs Ursulinas do Sagrado Coração Agonizante. Origens. Júlia Ledochowska nasceu no dia 17 de abril de 1865. Era filha de família nobre polonesa que residia na Áustria. Sua família era fervorosa. Uma de suas irmãs, a mais velha, chamada Maria Teresa, foi religiosa, fundadora de uma congregação e também santa. Seu irmão era padre jesuíta, tendo sido o 26º superior-geral da Companhia de Jesus. Vocação religiosa. Júlia Ledochowska viveu na Áustria até o começo de sua juventude e lá, completou seus estudos. Depois voltou com seus pais para a Polônia e foram viver na Croácia. Quando tinha 21 anos decidiu ingressar na Congregação das Irmãs Ursulinas, em Cracóvia. Quando fez os votos perpétuos, em 1899, assumiu o nome de Úrsula, em homenagem à santa fundadora da congregação. Educadora e empreendedora. Irmã Úrsula Ledochowska revelou-se uma educadora altamente eficiente e grande empreendedora. Ela fundou um pensionato para moças e promoveu entre as jovens a Associação das Filhas de Maria. Por causa de sua eficiência e amor ativo, foi eleita superiora do convento e exerceu a função brilhantemente por 4 anos. Seu carisma para a educação e o empreendedorismo foi percebido de longe. Uma lâmpada para ser colocada no alto. Por causa de seu trabalho entre as moças, Madre Úrsula Ledochowska recebeu um convite da Rússia. O pároco da igreja de Santa Catarina, na cidade de Petersburgo, Rússia, convidou-a para coordenar um internato de moças polonesas, estudantes exiladas. À época, o governo russo perseguia qualquer atividade religiosa. Por isso, Santa Úrsula Ledochowska teve que se vestir com roupas civis para garantir sua segurança. Obra ousada na Finlândia. Em 1909, Santa Úrsula Ledochowska viajou para a Finlândia, onde fundou uma casa das Irmãs Ursulinas. Lá, ela foi à frente de seu tempo criando uma escola para moças doentes, que funcionava ao ar livre, seguindo um modelo usado na Inglaterra. Depois disso, voltou a Petersburgo e lá fundou também uma casa das Irmãs Ursulinas.
fugitiva da Primeira Guerra Mundial. Santa Úrsula Ledochowska tinha cidadania austríaca. Por isso, passou a ser perseguida pela polícia da Rússia nos tempos da Primeira Guerra Mundial. Esta perseguição fez com que ela se refugiasse na Suécia em 1914. Mas ela tomou este tempo de refúgio como plano de Deus para sua vida e fundou, também na Suécia, um pensionato para moças e uma escola. Além disso, fundou um jornal católico para os suecos, chamado Solglintar, que significa Vislumbres do Sol. O jornal é editado até os dias de hoje. Missionária na Dinamarca. Em 1917, Santa Úrsula Ledochowska foi para a Dinamarca. Dessa vez sua missão era dar assistência e socorrer os poloneses perseguidos. Nesta missão ela permaneceu durante 2 anos. Depois disso, voltou para o convento onde iniciará sua vida religiosa na Polônia. Fundadora de uma nova congregação. Além de todos os trabalhos prestados à Igreja, Santa Úrsula Ledochowska guardava em seu coração o chamado de Deus para expandir ainda mais sua missão. Ela sentia que precisava fundar uma nova congregação de freiras com o carisma de ajudar os jovens abandonados, os pobres, os idosos e as crianças. Por isso, ela se separou de sua congregação, com todo o acompanhamento eclesiástico necessário e fundou a Congregação das Irmãs Ursulinas do Sagrado Coração Agonizante. A obra se expande. A nova congregação dirigida por Santa Úrsula Ledochowska se expandiu na Polônia e na Itália. Em 1930 a congregação foi aprovada pelo Vaticano e se expandiu mais ainda pela Europa. 9 anos depois, havia mais de 1000 irmãs na congregação, espalhadas em 35 casas. Morte. Santa Úrsula Ledochowska deixou um grande número de livros escritos em polonês. Eles foram traduzidos para várias línguas levando mais longe ainda a obra de Santa Úrsula Ledochowska. Ela faleceu no dia 29 de maio de 1939, na casa-mãe da congregação, em Roma. Em 1983 o Papa João Paulo II celebrou sua beatificação. Passados 20 anos, o mesmo Papa celebrou sua canonização e declarou ser devoto da santa. Oração a Santa Úrsula Ledochowska. Ó Deus, que destes a Santa Úrsula Ledochowska o dom de dedicar sua vida em favor dos mais necessitados e de ousar em favor do reino de Deus, dai-nos a graça de imitá-la para que o vosso nome seja sempre mais glorificado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Úrsula Ledochowska, rogai por nós.